Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, de riqueza, sabedoria e vida plena, de todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos. Façam todos um excelente dia, façam todos um excepcional dia. Lembre-se sempre, é você que faz o seu dia ser bom ou ser ruim. Então, se seus dias estão sendo ruins, procure esvaziar a sua mente, limpar a sua cabeça, tirar todas as impurezas, tirar a escuridão, as trevas do meio da sua mente e colocar lá só coisas boas, coisas produtivas que vão te trazer bons resultados. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia e hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também vamos comentar o capítulo 24 do livro de Números, o capítulo 24 do livro de Números. Perfeito? Então, mais uma leitura de muita sabedoria, de muita riqueza, de vida plena. Mas antes, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, perfeito? Mas se isso for muito para você, se não der para você fazer essas coisas, se não der para você se inscrever, então deixe apenas o seu like aí no nosso vídeo. Agindo assim, a plataforma já vai perceber que esse material é relevante e vai levar para mais e mais pessoas. Então deixe seu like aí, aquele positivinho, o sinalzinho de positivo, deixa seu like aí no nosso vídeo, perfeito? Então vamos começar a nossa leitura de hoje. E como sempre, vamos utilizar aqui a nossa ferramenta de trabalho, nossa Bíblia Sagrada, nosso manual de instruções para a vida, a palavra do Deus vivo. E se você acredita nisso ou não, tudo bem, não tem importância. Não estamos aqui para debater nem discutir as crenças e religiões de ninguém. Nosso trabalho aqui é sempre levar paz espiritual, motivação, alegria para a vida das pessoas, vida plena para todas as pessoas, perfeito? Então vamos abrir aqui a nossa Bíblia Sagrada no capítulo 24 do livro de Números. E só lembrando a você, se você quiser obter, se você quiser assistir e obter conhecimento dos capítulos anteriores, basta então você acessar a nossa playlist aí chamada Números, e lá você vai poder degustar, assistir e obter conhecimento e sabedoria de todas as leituras anteriores. Temos várias outras playlists aí, como a playlist de Êxodo, a playlist de Gênesis, de Provérbios, de Eclesiastes, a história do livro de Jó. Então tem material aí para você poder obter muito conhecimento e muita sabedoria. E por que eu falo isso? Sabedoria, 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 porque a Bíblia é o maior livro de sabedoria que existe na humanidade. Não existe nenhum outro livro que tenha tanta sabedoria. Aqui você encontra resposta para todas as suas questões, todas as dificuldades, porque você está tendo dificuldade financeiras, porque você está tendo dificuldades no seu trabalho, na sua vida religiosa, na sua vida amorosa, nos seus relacionamentos, sua vida familiar, financeira. Então você encontra resposta para todas as suas perguntas, todos os seus problemas aqui na nossa Bíblia Sagrada. Perfeito? Então vamos continuar, vamos fazer a nossa leitura de hoje, continuando aqui a nossa história. Chegamos ao capítulo 24 e no capítulo 24, versículo 1 diz assim: E quando Balaão viu que agradou ao Senhor abençoar Israel, ele não foi como em outras ocasiões buscar encantamentos, mas voltou o seu rosto em direção ao deserto. Então, para quem não sabe, o povo de Israel saiu então ali do Egito. Eles saíram da escravidão do Egito, onde eles ficaram ali escravizados por 430 anos. E eles saíram ali da escravidão do Egito, atravessaram o Mar Vermelho e acamparam no deserto
no deserto de Sinai, do Monte Sinai. E ali, junto ao Monte Sinai, eles ficaram por aproximadamente 2 anos recebendo as orientações e as instruções de Deus para seguir em sua jornada, para seguir na jornada rumo à Terra Prometida. Rumo à Terra Prometida, perfeito? Então eles ficaram ali por aproximadamente dois anos, recebendo as orientações de Deus para seguir na jornada rumo à Terra Prometida, e depois eles partiram rumo a Canaã, a terra prometida por Deus a Abraão, Isaque e Jacó. Perfeito? De lá, eles já conquistaram os cananeus, já chegaram, né, já derrotaram os cananeus, já derrotaram ali os amorreus, e agora eles estão ali nas margens ali, né, no limite ali dos amorreus, dos moabitas, aliás, dos moabitas. Eles estão ali acampados ali na fronteira do território dos moabitas. E Balaque, rei dos moabitas, então ele ficou apavorado, ele ficou amedrontado ali com o poder daquele povo, o povo que tinha desafiado, aquele povo já tinha desafiado a maior nação que existia na terra naquela época, que eram os egípcios. Então eles saíram, já derrotaram os cananeus, já derrotaram os amorreus, e agora eles estavam acampados ali na província, nas margens ali, na divisa ali do território dos moabitas, perfeito? Então Balaque, ele ficou apavorado, ficou aterrorizado, e ele tentou de todas as formas fazer com que Balaão, que era um vidente, era uma espécie de feiticeiro, amaldiçoasse aquele povo, amaldiçoasse o povo de Israel, porque senão ele com certeza iria perder. Senão, com certeza, ele iria perder ali o seu território, iria perder seu reinado, perfeito? Então, ele tentou convencer Balaão de várias maneiras, né? Na primeira vez, ele levou Balaão até um determinado lugar, e lá ele ergueu 7 altares, preparou 7 novilhos e 7 carneiros em oferta ao Senhor, e pediu para que Balaão, no caso, amaldiçoasse ali o povo de Israel. Mas Balaão não fez isso, porque Balaão deixou bem claro para ele: eu só vou fazer aquilo que o meu Senhor, que meu Deus me permitir, e só vou falar para você aquilo que Deus mandar eu falar. Se eu puder fazer, eu faço. Se eu não puder fazer, eu não faço. Eu não vou fazer e falar para você que vou fazer uma coisa que Deus não vai permitir que eu faça. Se Deus permitir, eu faço. Se Deus não permitir, eu não posso fazer. Então, dessa maneira, foi que Balaão se dirigiu para Balaque e falou para ele. Perfeito? Foi isso que Balaão falou para ele, e disse a ele: mesmo que você me dê sua casa cheia de prata e cheia de ouro, se Deus não mandar eu fazer, eu não faço. Então ele queria, porque queria fazer com que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel, mas Deus não permitiu, porque, como ele disse para Balaque, como Balaão disse para Balaque: como é que eu vou amaldiçoar a quem Deus abençoou? Se Deus abençoou, está abençoado. Se Deus amaldiçoou, está amaldiçoado. Deus não é homem. Deus não é homem que mente, que pode mentir. Deus não pode mentir. E Deus não pode desfazer aquilo que ele já fez. Então, Balaque oferece todas essas ofertas a Deus como se fosse uma espécie de propina, que Deus iria aceitar ali os seus sacrifícios, as suas ofertas queimadas. E para isso Deus iria, no caso, amaldiçoar o povo de Israel. Não tem como, Deus não é homem para mentir. Então foi isso que Balaão falou para Balaque, né, na última ocasião. Então Balaque levou Balaão ao local, preparou as ofertas, Deus não amaldiçoou o povo de Israel. Levou para um segundo lugar, novamente preparou os 7 altares, os 7 novilhos, os 7 carneiros, para tentar fazer com que Deus amaldiçoasse o povo de Israel, e novamente Deus não amaldiçoou. Agora ele levou Balaão para um terceiro local, e novamente prepararam os 7 altares, os 7 novilhos, os 7 carneiros. Só que dessa vez Balaão não vai ao encontro de Deus, porque ele já sabe que Deus não vai mudar de ideia. Deus não mente, Deus não tem como mudar de ideia, perfeito? Então Balaão, né,
viu que agradou ao Senhor. E quando Balaão viu que agradou ao Senhor abençoar a Israel, ele não foi, como em outras ocasiões, buscar encantamentos, mas voltou o seu rosto em direção ao deserto. Então, Balaão, ele era uma espécie de feiticeiro, de um vidente, né? Mas ele era uma pessoa que era temente a Deus. Ele seguia as orientações de Deus. Ele não fazia nada além do que Deus mandava ele fazer. E ele não falava nada além do que Deus mandava ele falar. E Balaão ergueu os olhos e viu Israel, que permanecia em suas tendas, segundo as suas tribos, e veio sobre ele o Espírito de Deus. Então Balaão ergueu os olhos ali de onde ele estava e viu todo ali o povo de Israel que estava em suas tendas. E o Espírito de Deus veio sobre Balaão. Versículo 3: E ele proferiu a sua parábola e disse: Fala, Balaão, filho de Beor, e fala ao homem dos olhos abertos. E fala o homem de olhos abertos. E ele proferiu a sua parábola e disse: Fala, Balaão, filho de Beor, e fala o homem de seus olhos abertos. Versículo 4: Fala aquele que ouviu as palavras de Deus, que vê a visão de El Shaddai, que cai, mas com os olhos abertos. Então fala aquele que ouviu as palavras de Deus, que vê a visão de El Shaddai, que cai, mas com os olhos abertos. Aquele homem que cai, mas com os olhos abertos. Quão boas são as tuas tendas, ó Jacó, e os teus tabernáculos, ó Israel. Quão boas são as suas tendas, ó Jacó, e os seus tabernáculos, ó Israel. Como vales estender como jardins ao pé dos rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, e como cedros junto às águas. Então, como vales se estendem. Então, todo aquele povo se estendia como vale. Como jardins ao pé dos rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, e como cedros juntos às águas. Então, são essas as mensagens que o Espírito de Deus está passando ali para Balaão. Ele derramará a água de seus baldes, e a sua semente estará em muitas águas. E o seu rei será maior do que Agag, e o seu reino será exaltado. Então o reino de Israel ali, o Espírito de Deus está falando ali para Balaão, que o reino de Israel será exaltado. Versículo 8: Deus o trouxe do Egito. Deus o trouxe do Egito. As suas forças são como as dos unicórnio, como a do unicórnio. Ele consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e os perfurará com as suas flechas. Versículo 9: Encurvou-se, deitou-se como um leão, e como um grande leão, quem o despertará? Bendito é aquele que te abençoa, e maldito é aquele que te amaldiçoa. Então, bendito é aquele que abençoa o povo de Israel, e maldito é aquele que amaldiçoa o povo de Israel, porque ele curvou-se como o leão. E quem vai poder despertar o leão que está dormindo? Quem é que tem coragem de despertar o leão que está dormindo? Versículo 10: E a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e ele bateu as mãos. E Balaque disse a Balaão: Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, eis que tu os abençoastes 3 vezes. Então, quando Balaão proferiu todas essas palavras que o Espírito de Deus havia se incorporado nele e mandado ele falar, então Balaque ele ficou irado com Balaão. Ele ficou irado com Balaão. E ele diz a Balaão: O que estás fazendo comigo? Pois eu te chamei aqui para amaldiçoar este povo, e no entanto você os está abençoando. Eu te chamei para você amaldiçoar, e agora você os abençoou 3 vezes. Versículo 11: Agora, portanto, foge para o teu lugar. Eu pensava honrar-te grandemente, mas o Senhor te privou desta honra. Então Balaque fala para Balaão: então foge, volte para o seu lugar. Eu queria te honrar grandemente, mas o teu Senhor
te privou desta honra. Versículo 12: E Balaão disse a Balaque: Não falei eu também aos teus mensageiros, os quais tu me enviaste, dizendo? Então eu falei para os teus mensageiros, os quais tu me enviaste, e eu falei para ele: E se Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, eu não posso ir além da ordem do Senhor, fazendo bem ou mal de minha própria mente, mas o que o Senhor disser, isso eu farei. Então, o que Balaão responde para Balaque é exatamente isso. Eu mandei a mensagem pelos seus mensageiros, que eu não posso, mesmo que você me dê a sua casa cheia de ouro e prata, eu não posso fazer aquilo que o meu Deus não me permite. Eu não posso dizer para você que vou fazer uma coisa, sendo que eu não posso fazer nada pela metade. Ou eu faço ou eu não faço. Não tem como eu falar para você, não tem como eu amaldiçoar o povo, sendo que Deus os abençoa, não tem como. É ilógico. Se Deus abençoou, está abençoado. Se Deus amaldiçoou, está amaldiçoado. Eu não tenho como reverter o que Deus fez, o que Deus mandou fazer. Eu não tenho como reverter. O que Deus fez, está feito. Deus abençoou, está abençoado. Deus amaldiçoou, está amaldiçoado. Só isso. Versículo 14. E agora eis que vou ao meu povo, portanto vem, e eu te advertirei do que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. Então agora eis que eu vou ao meu povo, portanto vem, e eu te advertirei do que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. Então Balaão está dizendo aqui para Balaque: eu vou mostrar para você o que o povo de Israel vai fazer com o teu povo nos últimos dias. Nos últimos dias. Ele proferiu a sua parábola e disse: Fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Ele proferiu a sua parábola e disse: Fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus, e o que sabe a ciência de Elion, o que viu a visão de Shaddai, que cai mais com os olhos abertos, aquele que cai com os olhos abertos. Versículo 17. Eu o verei, mas não agora, e o contemplarei, mas não de perto. Virá uma estrela de Jacó, e um cetro subirá de Israel, e ferirá as regiões de Moabe, e destruirá todos os filhos de Sete. Então subirá uma estrela de Jacó, e um cedro subirá de Israel, e ferirá as regiões de Moabe, e destruirá todos os filhos de Sete. Versículos 8. E Edom será uma possessão, Seir também será uma possessão para os seus inimigos, e Israel fará proezas. Então Edom será uma possessão e Seir também será uma possessão dos seus inimigos, e Israel fará proezas sobre eles. De Jacó verá um que dominará e destruirá os sobreviventes da cidade. Então de Jacó verá um que dominará e destruirá os sobreviventes da cidade. Versículo 20. E quando olhou para Amaleque, proferiu a sua parábola e disse: Amaleque foi o primeiro das nações. Amaleque foi o primeiro das nações, mas o seu fim será que ele pereça para sempre. Então Amaleque, que era filho de Caim, que ele disse, né? Se Caim foi perdoado 7 vezes, eu serei 70 vezes 7. Versículo 21. E ao olhar para os queneus, proferiu a sua parábola e disse: Forte é a tua morada, e puseste o teu ninho em uma rocha. Então, quando ele olhou ali para os queneus, proferiu a sua parábola: Forte é a tua morada, e puseste o teu ninho em uma rocha. Todavia, o queneu será consumido, até que Assur te leve cativo. Então, os queneus também serão consumidos. Versículo 23. E proferiu a sua parábola e disse: Ai, quem viverá quando Deus fizer isto? Então, quem viverá quando Deus fizer todas estas coisas? Ou seja, ele estava aqui se dirigindo a Balaque, dizendo o que iria acontecer com todos eles quando o povo de Israel se levantasse
saísse ali de suas tendas e se levantasse contra eles. E virão navios da costa de Quitim, e virão navios da costa de Quitim, e afligirão a Assu, e afligirão a Eber, e ele também perecerá para sempre. Então, o que Balaão está fazendo aqui, o que ele está mostrando aqui é uma visão, a visão que o anjo de Deus, passou aqui para Balaão falar a Balaque. E Balaão se levantou e retornou ao seu lugar, e Balaque também seguiu o seu caminho. Então, versículo 25, último versículo aqui da nossa leitura de hoje. Então, e Balaão se levantou e retornou ao seu lugar, e Balaque também, e seguiu o seu caminho. Então, Balaão e Balaque seguiram os seus caminhos. Então, esta foi o último versículo de hoje, o último versículo da nossa leitura de hoje, mais uma leitura de muita sabedoria, riqueza para você. Perfeito? Então, para você que nos acompanhou aí por um minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mas se você ficou até o final, se assistiu o vídeo até o final, que Deus abençoe sua vida grandemente, que você tenha muita riqueza, muita paz espiritual, sabedoria e vida plena, todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para você, Então, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal. Basta apertar o botãozinho ali de inscrever-se, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador, do seu notebook, de onde você estiver assistindo a este vídeo. Se inscreva no nosso canal. Mas se isso for muito para você, então deixe apenas o seu like, aquele botãozinho ali, a mãozinha ali de positivo. Deixe o seu like aí, que agindo assim a plataforma vai saber que este material é relevante e vai poder enviar para mais e mais pessoas. Então vamos levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas, trazendo paz espiritual, alegria, vida plena, sabedoria e riqueza para todas as pessoas desse nosso mundão de meu Deus. Então, meu muito obrigado, que Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe sua vida, e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!